Você já sentiu aquele calafrio percorrendo sua espinha? Ou, estando num lugar escuro, você sentiu que estava sendo observado? Você costuma ter déjà vu? Tipo, você passa por algum lugar ou você vê uma fotografia e você tem a nítida impressão de que você já esteve lá? Você ouve vozes? Você vê gente morta? Se você já passou por qualquer uma dessas situações que eu acabei de escrever, fica tranquilo. Bem-vindo ao canal Novo Elon. Vem comigo porque hoje a gente vai conversar sobre mediunidade. Bom, galera, antes da gente prosseguir com a nossa conversa, seja muito bem-vindo novamente. Se você é membro, se você acompanha aqui o nosso canal, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de ativar as notificações, não esquece de deixar o seu comentário, que é muito importante aqui pra gente. Bom, mediunidade. Mediunidade é um tema rico, é um tema bastante profícuo, né? É um tema que dá bastante discussão e que está em alta no momento atual. O que é ser médium? Você já se perguntou, antes da gente conversar sobre as manifestações da mediunidade, que a gente colocou ali de uma forma até jocosa, engraçada no início do vídeo, vamos pensar um pouquinho o que é a mediunidade, o que é ser médium? Bem, médium é uma palavra de origem latina que significa meio, entre. Então, o médium, pensando aqui na espiritualidade, é um cara, uma pessoa, que faz uma espécie de ponte de ligação entre o mundo profano, que seria o mundo material, aqui que a gente vive encarnado, e o mundo sagrado, que seria o mundo da espiritualidade, o mundo dos espíritos. E o que significa ser médium? A gente já nasce com isso, a gente adquire, tem que treinar. A mediunidade, ela vem como um dom. Portanto, já nasce com você por escolha. Então você escolhe antes de encarnar ter a mediunidade aflorada, manifestada, ou você escolhe ter a mediunidade, mas que ela não se manifeste de forma direta. É aí que entram os diferentes tipos de manifestação da mediunidade. Então, galera, existem médiums que têm uma mediunidade muito forte, muito poderosa, e aí digamos que esses sejam, né, se a gente fosse estabelecer aqui uma escala, digamos que esses sejam aqueles que veem espíritos. E aí tem outras escalas de mediunidade. Tem aquele médium que ele não é clarividente, ou seja, ele não vê os espíritos, mas ele ouve. Tem aquele que não ouve e nem vê, mas sente. E essa é a forma mais comum de manifestação da espiritualidade, da mediunidade. Então, o médium, tendo nascido aqui neste planeta, e se ele quer de alguma forma utilizar a sua mediunidade, estando aqui durante o tempo que está encarnado, então essa mediunidade ela vai se manifestar em determinado momento da vida. Só que essa manifestação ela não vai ser uma coisa assim que dá e passa. Ela vai ser algo que vai, com o passar do tempo, vai aumentando. Vai ficando assim mais difícil do médium ele segurar a sua mediunidade. Acho que deu para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, não é? Então, o médium, ao nascer, ele tem uma responsabilidade. Se ele escolhe trabalhar com a sua mediunidade em prol da humanidade, então ele tem uma responsabilidade. O médium, portanto, ele precisa desenvolver a sua mediunidade, mas na maioria dos casos não é isso que acontece. Muita gente, por ignorância, passa uma vida toda carregando essas manifestações, né? Então vê espírito, ouve espírito, sente espírito, pressente, né? Cura é a outra forma de manifestação da mediunidade, recebe, né? Incorpora a espiritualidade, só que passa uma vida toda ali sem trabalhar isso. E aí é um sofrimento indizível, porque a pessoa ela fica ali rodeada desses espíritos o tempo todo, então ela é procurada por esses espíritos, e só que ela não vai atrás, ela fica ali, né, naquela situação ali de medo, de angústia, tem medo de falar, porque querendo ou não, a gente vive numa sociedade muito repressiva. Uma sociedade que não é afeita a diferenças. Parece que sempre existe um bloqueio a tudo aquilo que é diferente. Com a mediunidade não tem como ser diferente, porque inevitavelmente o médium, querendo ou não, ele nunca passa despercebido aonde ele está. Por quê?
Enquanto ele não desenvolve a sua mediunidade, ele fica meio como um para-raio. É como se aquele cara que entra no ambiente e imediatamente todos os olhares são atraídos para essa pessoa. E aí é claro que isso gera constrangimento, isso gera aí desconforto. Então muita gente prefere, ao invés de trabalhar a sua mediunidade, fingir que ela não existe. Só que isso é um problema, isso é perigoso, porque fica algo latente. E nós sabemos, hoje a medicina ela está cada vez mais avançando nesse sentido. Tem duas formas da gente lidar com as nossas angústias. Ou você explode, e aí você, né, sai aí gritando, brigando com todo mundo, ou você implode. Aí você somatiza aquela angústia, você cai na cama doente e você nem sabe por quê. E aí todo mundo ao seu redor fica, nossa, fulano, fulana não era assim, o que está acontecendo? E é manifestação da mediunidade. Por quê? A gente não pode também desconsiderar que quando a gente vem para esse mundo, a gente vem com nossos guias espirituais. Sim, mesmo que você não seja médium, você ao nascer tem guias espirituais, que são aí espíritos que vão meio que conduzir ali você, né? Vão estar ali por perto de você, assistindo a sua encarnação, e aí dando uns pitacos de vez em quando, né? Que na maioria das vezes a gente não ouve essa voz, aquela vozinha, sabe aquela vozinha que fica lá dentro da tua cabeça? Não faz isso, não faz aquilo, ou então, olha, faz isso agora que é a hora, vai fundo que vai dar certo. Essa vozinha que a gente acha que vem de dentro é o nosso guia espiritual utilizando a nossa consciência para se comunicar com a gente, para dar um toque, para ver se a gente, né, sai do lugar, para ver se a gente reage, na verdade? Se você já teve alguma daquelas sensações que a gente conversou no início do vídeo, então seria interessante você procurar ajuda espiritual. Agora, já vou te dizer assim de cara, não vá no cristianismo. Não que eu tenha alguma coisa contra o cristianismo, tá, gente? Eu acho que eu preciso pontuar isso aqui. Tem muitos vídeos meus que eu faço críticas ao cristianismo, mas eu não sou contra o cristianismo, eu não estou aqui para ser um disseminador de ódio contra o cristianismo. Mas é que a proposta cristã não é do desenvolvimento da mediunidade, não é do desenvolvimento da espiritualidade. Né? Porque é uma religião muito poderosa, que ela está envolvida nos altos escalões de poder. Então, não é que os cristãos não saibam como fazer isso, é que eles não podem, senão eles vão ficar muito parecidos com Cristo, e aí não dá certo. Então, para você desenvolver a sua mediunidade, você vai ter que buscar ou o espiritismo ou o espiritualismo, não é? Mas aí cabe você fazer assim uma pesquisa, uma autorreflexão, fazer algumas leituras antes de ir atrás. Que é interessante que assim fazer leituras de temas relacionados à mediunidade, e aí, claro, né, não tem nenhuma outra literatura melhor para indicar para vocês do que o Livro dos Médiuns, do Allan Kardec. Então, se você quiser dar uma lida, que é muito interessante, tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Essas duas leituras vão ampliar um pouco o seu conhecimento e a sua percepção sobre o que é a espiritualidade. Que as religiões constituídas aqui no planeta Terra, e aí eu não estou me referindo só ao cristianismo, estou me referindo a todas as grandes religiões. Cristianismo, budismo, a Umbanda, o Candomblé, o Taoísmo, né, que o Taoísmo não se coloca como uma religião, mas acaba sendo de qualquer forma. Então, essas grandes religiões constituídas, ou filosofias de vida constituídas, não têm o interesse de libertar. Porque o primeiro passo para você trabalhar a sua espiritualidade, inevitavelmente, é a libertação de dogmas. É também um exercício de humildade você reconhecer que aquilo que as religiões colocam pra gente é algo assim muito básico. Então você precisa ir além. Você precisa buscar novas formas de conhecimento. Então eu sugiro a vocês, antes de cair dentro de um centro espírita,
antes de cair dentro de um centro espiritualista e falar assim, olha, eu quero desenvolver, quero trabalhar a minha mediunidade, faça essas leituras. É claro que essas duas leituras, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns do Allan Kardec, vão conduzir você inevitavelmente a outras leituras. De repente você vai ter que ler Os Exilados de Capela, que é outra leitura muito interessante. De repente você vai ter que ler o Projeto Terra, do Laércio Fonseca, que também vai trazer aí para você novas percepções. Então, você ampliar o seu leque de informações, de conhecimento sobre a mediunidade, sobre o mundo espiritual. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo para você trabalhar a tua mediunidade é você procurar um centro de confiança. Como você vai saber se o centro é de confiança? É muito simples. Você vai ter que aprender a dar ouvidos aos seus instintos. Então é você chegar no lugar e você deixar os seus instintos fazerem o trabalho. E aí você vai sentir as energias do ambiente. Acaba sendo também um treinamento para o desenvolvimento da sua mediunidade. Aprender a sentir as energias, a lidar com as energias espirituais. Que é um passo muito importante. Na verdade, tudo isso você vai perceber que é um caminho muito legal de autoconhecimento. Então, antes de você ir para o trabalho espiritual, é preciso você, pelo menos, iniciar e começar a trilhar esse caminho do autoconhecimento, saber quem você é, de onde você vem e o que você está fazendo aqui. Por que é que você está neste mundo, nesta época, nesta galáxia, nesta família, neste país, neste bairro, nesse trabalho. Então é olhar para dentro de você mesmo. Portanto, é claro que você já entendeu que o primeiro encontro espiritual que você vai ter ao desenvolver a sua mediunidade é com o teu próprio espírito. É descobrir aos poucos quem você é. E aí, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo a sua espiritualidade, você vai trabalhando ali e você vai desenvolvendo, né? Aí, o que exatamente você vai desenvolver? Como isso vai ser? Bom, aí é o caminho de cada um. É diferente, certo? Não é o mesmo. Então, a minha forma de mediunidade, ela é totalmente diferente de qualquer outra pessoa, porque é particular. É que nem uma assinatura de DNA, é que nem uma assinatura espiritual. Ela é única, não tem igual. Portanto, o caminho de desenvolvimento espiritual também é único, também é só daquela pessoa. E o terceiro passo, se você iniciou o trabalho espiritual, é você se doar para a espiritualidade, é você fazer o melhor que você consegue, o melhor que é permitido, é você colocar a sua energia, a sua mente, o seu coração e o seu espírito a serviço da espiritualidade. E aí, muitas transformações vão acontecer na sua vida. Eu não posso te dizer o que essas transformações vão produzir, porque, de novo, isso vai de acordo com a sua experiência encarnacional. O que eu posso te dizer é que, com certeza, se você de fato mergulhar na espiritualidade, abrir o coração e se colocar com humildade diante do trabalho espiritual, não tenha a menor dúvida que você vai se transformar. E transformação, a gente já vem conversando nos últimos vídeos, é a mesma coisa que magia de criação. Então você vai estar dando ali os primeiros passos para você despertar o seu Deus interior. E esse é o verdadeiro despertar. É você despertar o Cristo que há em você. Que o próprio Cristo disse que todos nós somos deuses. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, compartilha nas suas mídias sociais, ativa o sininho para você receber a notificação e acompanhe o nosso canal, porque semanalmente sempre tem algum conteúdo para vocês. Eu fico por aqui hoje, agradeço a sua companhia, espero ter acrescentado alguma coisa na sua jornada e estamos sempre por aqui para as nossas conversas. Grande abraço, um grande beijo na sua mente e no seu espírito e até o próximo vídeo. Tchau!